Bom dia, meu irmão, minha irmã. Vocês que estão aí nas suas casas, nessa manhã de domingo, nós saudamos cada um dos irmãos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que tudo que nós fizermos nessa manhã de domingo, o dia do Senhor, seja para a sua honra e para a sua glória. E em segundo lugar, para o conforto e para a alegria dos nossos corações. Eu convido você que está com a sua Bíblia aí, a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 131. A palavra do Senhor assim nos diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para todo sempre. Amém. Pode ser que você acordou nessa manhã de domingo, assim como um salmista. Lá no seu coração você não quer coisas grandiosas, sobremaneira maravilhosas para você. Nem o seu olhar é altivo. Talvez a sua alma possa ter acordado hoje querendo as coisas mais simples, mas que ao mesmo tempo são as coisas mais preciosas da vida. Um bom dia da pessoa que você tanto ama e que pode estar distante de você. Um irmão da igreja que bata nas suas costas e diga assim: eu estou orando por você. Aquela paz ao coração que tanto a gente sente falta. São coisas tão simples e tão preciosas, mas pode ter certeza, assim como o salmista disse assim: eu sou como criança desmamada, que se aconchega tranquila nos braços da mãe. Essa minha alma para contigo. Nessa sede de conforto que vem do Senhor, pode ter certeza, os braços de Jesus não estão mais abertos na cruz, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós nos aconchegamos entre os seus braços, num tenro e carinhoso abraço. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, que o Senhor possa nos envolver nessa manhã, não com braços de homens, apesar deles serem importantes e valiosos, mas muito mais com os braços de Cristo Jesus. E que a nossa alma, que anseia por coisas tão simples, mas ao mesmo tempo tão valiosas, possa ser satisfeita nessa manhã, através da pregação do Evangelho. Abençoa os lábios, Senhor, do pastor Manuel nessa manhã, para que as palavras que ele proferir não venham dos seus lábios, mas do fundo do seu coração, trazidas à tona pelas mãos do teu próprio Santo Espírito. Senhor, abençoa o conjunto de louvor, para que as canções aqui não sejam só música, mas sejam louvores genuínos na tua presença. Perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, o desejo das nossas almas hoje de manhã pode estar diante do Senhor querendo paz, alegria, consolação, mas o desejo do Senhor também, dele para nós, é que nós estejamos diante dele com fé, orando, entoando os louvores, mas também consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você tem agora a projeção na sua tela, do seu celular, do seu notebook, os dados bancários da igreja. Você pode proceder, então, ao depósito também do seu dízimo através da impressão do boleto bancário, que você tem acesso através do aplicativo da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. Maiores informações, para tanto, você pode ter junto à secretaria da nossa igreja. Nós convidamos agora o conjunto de louvor, a palavra está com os irmãos. Bom dia, meus irmãos. Como sempre, é um prazer estarmos aqui na casa do Senhor para adorar ao Senhor.
Nós vamos cantar essa canção que diz que nós não olhamos para as circunstâncias que acontecem, nós olhamos para o Senhor, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo. Amém? Cante conosco aí na sua casa. Esse cântico é um cântico já conhecido de muitos anos. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não é circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse cântico diz que o Verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória,
Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como nós cantamos agora, nós somos felizes, ó Pai, porque temos o Senhor em nosso coração, e não importam as circunstâncias, os momentos ruins, as dificuldades, mas a Tua paz e a Tua verdadeira alegria reina dentro de nós, ó Pai. Te agradeço por isso, te agradeço por tanto que o Senhor tem feito por nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, livro de Mateus, Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, que veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. Te agradecemos pelo evangelista que, inspirado pelo teu Espírito Santo, escreveu esses textos, ó Deus, e te louvamos, ó Espírito, que nos ilumina, ó Deus, que nos concede boa meditação da tua palavra. Pedimos a ti, Espírito, que o Senhor venha, nos dê uma boa meditação da tua palavra nessa noite, que o Senhor toque nos nossos corações, nessa manhã. Ó Jesus, venha nos abençoar. Oramos agradecidos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, na sua didática, muitas vezes usava, ou melhor, todas as vezes, usava elementos do dia a dia das pessoas, elementos da natureza, coisas do dia a dia. Mais de uma vez, Jesus usou elementos da construção civil, de edificação, não é? E aqui nós temos mais uma vez, Jesus utilizando elementos da construção civil. A gente vê lá no final do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, quando Jesus compara aquele que segue a ele e ouve as suas palavras e segue, como a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, a enchente, os ventos, as intempéries da natureza, e aquela casa se manteve firme. E ele compara a pessoa que não segue, que não ouve, ou que ouve as suas palavras e não segue, como aquela pessoa que construiu a casa sobre a areia. Aí quando vieram as intempéries da natureza, aquela casa desabou. Então Jesus várias vezes utiliza termos da construção civil e coisas do dia a dia. Não é verdade? Ele fala de torre, ele fala de árvores, de videiras, não é? Na sua didática, então, ele usa esses termos e fica muito fácil para a gente se lembrar dos ensinos dele. Aqui ele usou elementos, então, da construção civil. Nós vamos ver já já. O tema dessa meditação é Mateus 16, a resposta de Pedro e o edifício da fé. Mateus 16, a resposta de Pedro. Nós já ouvimos, nós vimos aqui, né?
e o edifício da fé. Jesus, nesse momento aqui, ele estava lá, como o texto diz, né, lá em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe dista de Jerusalém mais ou menos 150 quilômetros ao norte, tá? Então ela vai indo assim até as nascentes do Rio Jordão, no sopé do Monte Hermon. Dizem que hoje aquelas nascentes que eram maiores na época de Jesus, hoje elas não são tão exuberantes por causa das mudanças climáticas, não é? Da mudança do solo feita pelo homem, das enchentes, né? Mas ainda hoje existem essas nascentes lá, e esse local aqui da Cesareia de Filipe é um sítio arqueológico hoje. Então, Jesus estava lá, naquele local, e Jesus, então, já começa a preparar os seus discípulos para o momento em que ele não vai estar mais entre eles, para o momento em que ele não vai estar mais entre nós. Então, Jesus sabia que daqui a pouco ele seria crucificado, ele morreria, ressuscitaria e subiria aos céus. Mas a palavra dele, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, continuaria aqui nesse mundo. E ficaria a cargo de quem? A cargo dos discípulos. Depois dos pais apostólicos, dos missionários que vieram antes da gente, e agora chegou para a gente. Quem tem o trabalho, a missão de levar a palavra de Deus, que começou lá com Jesus, ou melhor, começou antes, né? Começou com os profetas. Somos nós agora. Mas Jesus, então, está preparando os discípulos para aquele momento em que ele não estaria mais entre eles. Ele começa a ensinar, então, sobre a igreja. Então, Jesus fica num lugar mais distante dos servidores de Herodes, e ali somente ele e os seus discípulos. Ele questionou os seus discípulos: olha, o que diz o povo ser, quem diz o povo ser o Filho de Deus? E aí os discípulos responderam, né? Uns dizem ser João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem Jeremias ou alguns dos outros profetas. Aquilo que eles diziam identificava algum vulto do passado, né, ao invés de reconhecer a personalidade íntima de Jesus. Ou melhor, a personalidade, vamos dizer assim, especial de Jesus. Não é? Afinal de contas, Jesus é Deus, né? Mas eles sempre compararam ele com pessoas que vieram do passado, né? João Batista, Elias, com aqueles profetas que prepararam o caminho para a vinda de Jesus. Mas Pedro sabia que Jesus não era mais um daquela longa linha de profetas aos quais o Deus vivo falava no passado. Mas Jesus era o Filho do Deus vivo, que conhecia como ninguém a mente do Pai. Então, foi o que o apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E realmente, os profetas no passado já profetizaram isso. Então, quando Pedro diz, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, ele está fazendo referência àqueles profetas do passado que falaram que Jesus realmente era o Filho do Deus vivo. Vamos ler, eu gostaria de ler só um profeta que falou isso. Vamos ler lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz o seguinte, E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares. Vamos começar de novo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aqui o Miqueias dizendo, falando a respeito do Messias. E o apóstolo Pedro então está dizendo, o Senhor é esse Messias que o povo de Israel estava esperando.
após essa resposta, então, Jesus, como eu já falei, né? Jesus vai preparar Pedro e os outros 11 discípulos para a condição que eles passariam a viver após sua morte, ressurreição e assunção aos céus. E ele vai dar, então, 3 lições sobre a igreja, como eu falei, né? Utilizando elementos da construção civil. Primeiro, ele vai falar sobre a fundação, o alicerce. A igreja será erguida sobre uma rocha. Lembra que a gente falou lá na introdução? Que feliz aquele que ergue a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus Cristo vai falar primeiro sobre a fundação, que a igreja, e ele vai dizer que a igreja está erguida sobre a rocha. Segundo, ele vai falar sobre a solidez dessa edificação. Nem as portas do inferno vão prevalecer. Uma construção que é construída sobre a rocha e, consequentemente, ela é sólida. E depois ele usa um elemento interessante que são as chaves de uma edificação. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então, em primeiro lugar, Jesus vai falar da fundação. Então, depois da resposta de Pedro, Jesus fala, ó, Pedro, eu ia ler o 18, mas eu vou ler a partir do 17. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, quer dizer, filho de José, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer? Não foi carne e sangue que te revelaram, que tu revelaram. Carne e sangue significa aqui uma pessoa. Não foram pessoas, não foram seres humanos que te revelaram isso, mas o próprio Deus Pai que te revelou isso, Simão, filho de José. Foi o próprio Deus Pai que te revelou isso. E ele diz, ó, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe alguma controvérsia sobre isso aqui, mas dá facilmente para a gente explicar essa questão aqui. Jesus não chega para dizer a Pedro que é sobre ele que ele edificaria a igreja. Jesus fala assim, ó, você é Pedro. E o termo grego aqui para Pedro é Petros. O original desse texto aqui em Mateus, esse evangelho de Mateus foi escrito inicialmente em grego. E o termo então para Pedro é Petros. E o termo para pedra é Petra. Então, você, Simão Barjonas, é Petros. E sobre essa Petra edificarei a minha igreja. Não dá para ter dúvida alguma. Jesus não está dizendo que é sobre Pedro que ele edificaria a igreja. Tem um comentarista que diz o seguinte, ó, se fosse sobre Pedro que Jesus estivesse edificando a igreja, ele poderia dizer, ou ele diria mais ou menos assim, tu és Petro, e sobre Petro, ou Pedro, né? E sobre ti edificarei a minha igreja. Mas ele usa os dois termos aqui para dizer o quê? Você é Pedro, mas sobre essa pedra, que é o próprio Jesus, que é a própria fé em Jesus, que ele vai edificar a igreja. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 10:4, até o próprio Pedro fala. Em 1 Pedro 2, de 7 a 8, ele chama de Jesus de a pedra angular. Quer ver? Ó? 1 Coríntios 10:4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Petra. Eles bebiam de uma Petra. E 1 Pedro, o próprio Pedro que estava lá, naquele local, e com quem Jesus falou, diz o seguinte, ó, 1 Pedro 2,
7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então Jesus está dizendo o quê? Que Jesus é a pedra principal, ela é a pedra angular, a rocha angular. Então, quem é a pedra, a petra em que Jesus está alicerçando na igreja é o próprio Cristo. Então, a igreja de Jesus, ela é como aquela parábola que Jesus contou lá. Ela está edificada sobre a pedra, e a pedra é Cristo. Todas as vezes que nós, então, seguimos as orientações de Cristo, nós estamos firmados na pedra. Nós somos como aqueles que estão firmes no concreto, firmes em algum lugar petrificado. Nós estamos firmes, nós estamos firmados. E a igreja de Jesus, ela está alicerçada em Cristo. Por causa disso, ela está bem alicerçada. Ela é uma construção sólida. E eu já vou passar para o segundo ponto. Porque ela é uma construção sólida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. 1 João 4,4 diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que lição que eu gostaria de tirar aqui com os irmãos? A lição é a seguinte: meus irmãos, às vezes a gente é tímida demais. Às vezes nós somos muito tímidos, às vezes individualmente, às vezes como igreja. Lembra que Jesus corrigiu os apóstolos quando eles estavam lá naquele barco, que o barco estava quase afundando na tempestade e Jesus estava dormindo e a tempestade cada vez pior. Aí eles acordaram Jesus e falaram: Jesus, o senhor não se importa que a gente morra afogado? Jesus acorda e fala: por que vocês são tímidos? Então Jesus não gosta desse tipo de timidez aqui. Mas às vezes nós somos tímidos demais. E às vezes como igreja, a gente pensa na igreja como: a gente não pode deixar o inferno invadir a igreja. A gente precisa se conter. A gente precisa se conter de qualquer maneira. A gente precisa ficar aqui guardadinho. Vamos guardar uma doutrina bem rígida, tá certo? Para quê? Para que o diabo não venha aqui nos invadir. Não é bem assim a coisa. Nós devemos guardar a doutrina sim, nós devemos guardar a palavra do Senhor sim, mas quem não vai prevalecer contra a igreja não é, ou melhor, quem vai prevalecer vai ser a igreja. Não é o inferno que vem até nós para nos fazer com que a gente não prevaleça. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está dizendo para os apóstolos aqui, vocês não temam, não tenham medo. Não tenham medo de pregar no Império Romano, não tenham medo de pregar onde quer que esteja, diante de autoridades, diante de pessoas simples, não tenham medo. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Vocês vão lá e vocês vão arrombar as portas do inferno. O que seria a porta do inferno hoje? O que seriam os poderes do mal hoje? O que seriam os poderes da morte hoje? Será que é pregar o evangelho no meio dos muçulmanos? Será que é a gente pregar o evangelho lá em Brasília? Será que é... O que seria? O que é para você? O que é para mim? As portas do inferno. O que é para essa igreja? Então a gente precisa ser intrépido. Jesus está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer. Não fiquem parados. Não fiquem com medo do mal. Não temam o mal. Ataquem, vão até lá e quando as portas estiverem fechadas, vocês vão arrombar as portas e vão resgatar almas lá de dentro.
Tem muitas almas no mundo para serem resgatadas. A gente, cada dia que a gente assiste o jornal, a gente vê mais barbaridade. A gente vê mais loucura, vê bobagem de tudo quanto é lado. Né? Quer ver barbaridade é assistir o jornal, né? Apesar de que é isso que vende também, né? Dizem que notícia boa não vende, né? Por isso que eles mostram tanta notícia ruim, mas haja notícia ruim, haja barbaridade, haja coisa, haja injustiça. O que é que Jesus diz para a gente? Olha, as portas do inferno não prevalecerão. Pessoas precisam ouvir o evangelho em vários cantos do mundo, lugares onde tem pestes, onde tem pragas, lugares onde tem exércitos que são inimigos do reino de Deus, inimigos da palavra, inimigos do Ocidente. Às vezes a inimizade deles não tem nada, nem a ver com o Evangelho. Eles são inimigos mesmo do Ocidente. Mas nós precisamos ir até esses lugares para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Porque a igreja está alicerçada na rocha, que é Cristo. É por causa disso. E aí Jesus continua ensinando, nos dá mais uma lição. Ele fala para a gente de chave. Ele fala, olha, e eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus. E esse é o nosso terceiro ponto. Já o terceiro e último ponto do nosso sermão. As chaves do reino dos céus. Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A primeira vez que eu li esse versículo, faz muito tempo, mas eu não lembro quando exatamente, mas eu lembro o que eu senti. Falei, mas é estranho isso. É estranho isso, porque até hoje eu aprendi que é o Espírito Santo que conduz, que é Jesus que ensina, Jesus que abre as portas do céu, Jesus que é Deus quem salva, não é? Mas aqui parece, né, na maneira simples, simplória minha de ler a primeira vez que eu li, parecia que Deus estava falando, então, ó, agora é com vocês aí, o que der na teia de vocês, vocês liberam, o que não der na teia de vocês não liberam. Não é bem assim, não é essa a ideia. A gente precisa se lembrar aqui que Jesus já estava finalizando o seu ministério com os apóstolos. Esses homens aqui já sabiam muito do Evangelho, já sabiam muito da palavra de Deus. Então, a ideia aqui de Jesus entregar as chaves do reino dos céus para esses homens, não é a entrega assim de uma possessão para um guardião que vai fazer o que quer agora com aquela propriedade. Agora você vai administrar aí de acordo com a tua mente. Não. A ideia é de entregar a chave de uma casa para um mordomo. Agora, vocês é que vão ser os mordomos. Eu fui o mordomo da palavra de Deus, da minha palavra, né, Jesus falando, né, até agora. Agora, a chave do reino dos céus está com vocês. É para vocês cuidarem dela agora. Certo? Vocês são os mordomos a partir de agora. E, bom, aqueles homens já faleceram, e os que vieram depois dele também já faleceram, e já faleceu muita gente, porque é assim a vida, né? E agora, com quem está a chave do reino dos céus? Quem é chamado para ser mordomo? Somos nós. Mas então quer dizer que essa chave aqui é para a igreja agora? É. Quem é que está com essa chave agora? Somos nós que estamos com essa chave agora. A chave está na nossa mão. Pregar o evangelho está na nossa mão. Guardar as coisas do reino dos céus está na nossa mão. Ensinar as pessoas a guardar os valores do reino, que estão lá no Sermão da Montanha e em todo o evangelho, está nas nossas mãos. Nós é que somos o mordomo agora. Nós é que somos os guardiões da chave do reino do céu. Lembra? A gente vê em bastante ilustração o apóstolo Pedro com a chave, né? Que a pessoa que quer ilustrar o apóstolo Pedro
desenha aquele homem barbudo, né, aquele velho barbudo, com uma chave na mão. Por quê? Porque ele estava com a chave do reino. O mordomo do reino dos céus. E agora, com quem está a chave? Está conosco, está com a gente. E isso me faz lembrar da parábola do semeador. Perdão, não é a parábola do semeador, é a parábola dos talentos. Não tem nada a ver, né? Parábola do semeador, parábola dos talentos. Isso me faz lembrar da parábola dos talentos. Aquele homem que entregou as suas propriedades para 3 pessoas. Para um, ele tinha que fazer uma viagem longa, então para um ele entregou 5 talentos. Ó, administra aí, você vai ser meu mordomo de 5 talentos. Para outro ele entregou 2 talentos. Ó, cuida aí, você vai ser meu mordomo de 2 talentos. E para outro ele entregou 1. De acordo com a capacidade de cada um deles. E dali a algum tempo ele voltou para pedir contas. É isso que Jesus está fazendo com a gente. Essa parábola dos talentos não quer ensinar a gente a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não quer dizer que a partir de agora a igreja tem que assinar o valor econômico e aplicar bem os recursos da tesouraria. Não. Essa parábola dos talentos, ela diz para a gente que a gente tem que ser mordomo, que a gente tem que pegar as chaves do reino de Deus e ganhar almas para Jesus. A gente tem que pregar o evangelho. A gente está no mês de missões, né? Mês de missões, mês de missões. Então, mais uma para nós aqui. Agora, nós estamos com a chave. Quem sabe algum dia a gente até faz um símbolo de missões, a gente colocar uma chavezinha, né? Por quê? Quem está com a chave é a gente. A gente é que vai pregar o evangelho. Nós é que somos o mordomo dessa mansão agora. Está com a gente agora, né? Algum dia a gente vai passar e vai estar com outros, mas agora está com a gente. Meus irmãos, essa que é a meditação que eu gostaria de trazer para vocês nessa manhã. A meu ver, Jesus usou elementos da construção civil, nem parece que eu fico o dia inteiro no meio de construção, né? Mas quem falou foi ele, não foi eu, né? Jesus utilizou elementos da construção civil para nos ensinar. Primeira coisa, a rocha. A igreja está firmada na rocha. E a rocha é Cristo. Petra. A igreja está firmada na Petra. Então ela está erguida sobre a rocha. Pelo fato dela estar erguida sobre a rocha, ela é sólida. E as portas do inferno não prevalecerão. A gente precisa deixar de ser tímido. Manuel, preciso deixar de ser tímido. Preciso deixar de ter medo de pregar o evangelho e ter represália. Eu preciso deixar. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Quando eu falar do evangelho, pessoas vão ser transformadas. Deus tem muita gente aqui em Ribeirão Preto que precisa ouvir o evangelho. Tem muito filho dele aqui em Ribeirão Preto ainda. As portas lá do Ribeirão Verde, lá do Paiva, lá do Pacaembu, lugares que são bairros novos, as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai chegar lá, vai chegar arrombando tudo. É que nem aquela outra mensagem que eu preguei aqui, que os irmãos não conseguiram ouvir, que Davi, quando ele invadiu, quando ele atacou os filisteus, foi como uma enchente. Davi falou isso, quem consegue conter uma enchente? Ninguém. Foi a vitória que Deus deu para a gente. A gente adentrou sobre o exército filisteu. Ninguém consegue conter uma enchente. Então ninguém vai conseguir conter a igreja. Por quê? Porque ela está firmada na rocha, que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão. E quem é a bola da vez? Com quem está a chave? Está na nossa mão. Quem é o mordomo que está cuidando da chave? Somos nós. Somos nós, igreja de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Deus dê para vocês um excelente domingo. Tá? É um prazer sempre falar para vocês aqui, falar com vocês aqui, ouvir esses cânticos. E o pastor Adilson, eu quero fazer uma oração e eu vou pedir para vou passar para o pastor Adilson que ele vai nos impetrar a bênção e vai dar alguns avisos. Certo, pastor? Eu vou passar para ele orar. É melhor ele orar.
Tudo bom, irmãos? Bom dia. Pastor Manuel, obrigado. Irmãos, nós queremos pedir para aqueles irmãos que estão com muita vontade de voltar aos cultos presenciais. E de igual modo pedir também para aqueles irmãos que têm muitas restrições com respeito aos cultos presenciais. E no meu entender, como pastor, ambos estão corretos. E eu, como não trabalho nessa área, não entendo nada disso, nós criamos uma comissão de profissionais que trabalham com a área da saúde. E queremos que vocês tenham confiança em Deus e tenham a certeza que esta comissão está fazendo o melhor dela para nós começarmos os cultos presenciais de forma gradativa, segura e onde possamos adorar o nosso Deus em espírito, em verdade, sem confusões, sem problemas, sem nada. Eu gosto muito de estar com você que me ouve, mas eu não vou na sua casa se você não me chamar. Se você me chamar, eu, pastor Manuel, pastor Marcelo, poderemos ir na sua casa, um de cada vez. Levar a Santa Ceia para você. E você vai arrumar o pão aí na sua casa mesmo. Você vai também providenciar o vinho, entre parênteses, suco de uva. E nós vamos então fazer a Eucaristia com você. Não fique preocupado achando que os pastores têm muita coisa para fazer. Este serviço é o nosso prazer. Pode nos convidar através de ligar para a Márcia. Não adianta ligar para mim, que eu marco com vocês todos no mesmo dia e no mesmo horário. E depois não vou na casa de ninguém. Então, fala, por favor, para a Márcia, que ela faz a agenda e eu irei com maior segurança para todos, para ninguém ficar esperando. Tá certo assim? E eu quero te pedir, não deixe de entregar o seu dízimo, a sua oferta alçada. Nós já recebemos a informação na nossa tela dos dados da conta bancária. Por favor, não deixe de depositar a sua fidelidade. A igreja precisa caminhar. Nós te pedimos em nome de Jesus, seja fiel para que Deus tenha manutenção na sua casa. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela música, pela oração, pela mensagem, pelos textos bíblicos lidos. Te agradecemos pelos lares que estão nos permitindo adentrá-los através da mídia. Obrigado pela vida dos profissionais que lutam contra essa Covid, que estão no campo, estão na frente. Proteja tanto estes profissionais como seus familiares. Nós te rogamos também, Senhor. Obrigado pelas famílias que permitiram que através da mídia pudéssemos entrar na sua casa, nas suas casas e falar do teu amor e aprendermos um pouco mais. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, irmãos, ficai em paz, ide em paz, e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a misericórdia do Espírito Santo, sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus
expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pelas suas palavras e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo